Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia sobre o mercado brasileiro e sobre o mercado nos Estados Unidos. Antes, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal. Quem está vendo esse vídeo, ativa o sininho. Sou ativo no Instagram, me siga lá. O que eu quero dizer, qual é o papo, qual é a troca de ideia que eu quero fazer hoje? Quando a gente vem na parte educacional, quando a gente vem para a parte do Brasil, culturalmente, você equivale a 4% de CPF dos 240 milhões de pessoas que investem de alguma maneira, de alguma forma, na Bolsa de Valores. E aí quando você compara população um pouco maior, mas quando você compara 55% dos CPF dos Estados Unidos, 55% investe no mercado americano. E aí você fala assim, cara, qual é a diferença disso? Então, vamos lá. A diferença chama-se liquidez. E por que a liquidez ela é importante? Por que o mercado brasileiro ele é tão difícil? Por que nós acabamos por ser tão dependente do mercado, do capital estrangeiro? O problema de investir no Brasil é que qualquer movimento brusco por parte dos estrangeiros, seja os Estados Unidos, europeu, seja lá quem for, por um ruído político, por um ruído econômico brasileiro, o mercado ele desobedece tudo aquilo que você tá lendo em relação ao mercado brasileiro, porque ele é muito frágil. O mercado brasileiro é um mercado frágil. Quando você vai para os Estados Unidos, aí daqui a pouco eu vou falar sobre o que se influencia na liquidez. Quando você vai para os Estados Unidos, ele é um mercado muito mais direcional, é muito mais fácil de se ler. Eu tenho uma dificuldade hoje, eu opero lá fora, mas muito pouco. Mas a minha maior dificuldade de operar nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, é simplesmente a plataforma que eu uso, cara, assim, o dia que a Profit começar a liberar para operar fora, que se operar nos Estados Unidos, aí, cara, eu com certeza vou migrar todo o meu investimento para operar lá fora. Mas voltamos às comparações. Quando você chega chega no mercado brasileiro com apenas 4%, nós, sardinhas, meros mortais, investindo no mercado financeiro, quando você tem uma baixa liquidez, e depois eu vou falar um pouco mais de liquidez, ele tende a qualquer passo de um grande player fazer com que esse mercado ele contraria a sua análise. Baixa liquidez, qualquer movimento é um movimento brusco, tanto para cima quanto para baixo, e aí vai depender da análise, da posição que você está. Então isso é um diferencial negativo para operar no mercado brasileiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, normalmente aparece muito do Pablo Spy lá no Telegram, e ele fala assim, saíram X bilhões de capital estrangeiro, entraram X bilhões de capital estrangeiro na B3. Quando entra é muito positivo, mas quando sai é muito negativo. O capital estrangeiro ele só sai se tiver algum ruído muito grave, como eu falei no início do pregão. Aí quando você vai para o mercado americano, que eu opero lá, eu tenho algumas opções de investimento lá, eu tenho os fundos imobiliários de lá, já falei que é os REIT, eu tenho ações lá, eu opero muito pouco hoje no day trade de lá, que acaba sendo um swing trade. Então eu tenho algumas opções de investimento lá fora, que eu não invisto mais pela questão da plataforma, que eu não me adapto à plataforma. Quando você compara o mercado em relação à análise, em relação à liquidez,
você tem um mercado que ele vai respeitar um pouco mais. Aí você vai para os tempos gráficos. Se você operar tempo gráfico de 5 minutos, não faz diferença nenhuma lá fora. O ideal é que você opere grande. H4, ou seja, o gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 hora, ou talvez até o diário, como eu analiso o meu swing trade no diário. Isso por quê? Porque eles são movimentos contínuos. Então você consegue alongar um pouco mais. No Brasil não. No Brasil a gente obrigatoriamente, principalmente no day trade, a gente acaba tendo que operar no de 5 minutos, no de 2 minutos. No minuto eu nem falo porque eu não opero, porque eu acho ele muito pesado. Opera no de 15 minutos, que eu acho que deveria ser, por exemplo, 15 minutos, ele me dá uma leitura muito legal. Então, a falta de liquidez, e isso ainda eu ia falar sobre um pouco de liquidez, a falta de liquidez ela fica muito pior quando você tem um feriado americano. A falta de liquidez, onde torna a nossa rotina muito pior, na verdade, muito perigosa, muito nocivo, muito arriscado para tomar um loss. Quando tem um feriado americano, que é o maior investidor no mundo, 80% dos investimentos vem dos Estados Unidos. A liquidez ela cai em dia de vencimento de opções. Não é opções binárias não, é opções. É uma opção de compra de uma ação. É aqueles call, aquelas put, aquele vencimento ali, o mercado ele fica mais errático. A falta de liquidez, ela deixa o mercado mais errático. Pô, Marcelo, por que o vencimento de opções influencia diretamente no mercado? Porque o mercado, a B3, o mercado do índice, ele está muito ligado às ações. Então, se ele realiza, se os grandes players, que nós somos sardinhas, se os grandes players, eles têm por obrigação realizar a opção de compra ou realizar o direito da venda, o dever, eu não lembro muito bem, isso vai deixar o mercado do lado de cá um pouco mais errático. A falta de liquidez, ela é tão séria. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu vejo quando eu vou operar, eu falo muito nos meus stories no Instagram, quando é feriado americano. Cuidado, porque hoje é feriado americano, nos Estados Unidos. E isso ele tem uma influência muito direta no nosso mercado. Aliás, todo comportamento internacional ele tem por si só ter um mecanismo de influência muito pesado no nosso mercado. Eu queria que vocês entendessem, eu estou falando bem básico sobre liquidez, eu estou trocando essa ideia sobre liquidez para que vocês entendam uma etapa do mercado financeiro que é e pode ser tão prejudicial como uma análise mal feita. Então, vocês, às vezes falam assim, poxa vida, o mercado hoje não respeitou. Observa o dia que ele não está respeitando. Observe o dia em que ele está muito errático, que você acha que ele vai romper, vai subir, que aí de repente ele volta tudo e te estopa. Observe esse dia se não é um vencimento de opção, se é uma saída muito brusca de um capital estrangeiro, se não é feriado nos Estados Unidos. Esses são detalhes que determinam o meu comportamento dentro do mercado financeiro. Cara, o que eu quero dizer? Cara, se o mercado é um dia normal, é um dia de agenda, um dia sem agenda, outra coisa, um dia com muita agenda, o comportamento do mercado é um. O dia com muita ou pouca agenda, e o mercado ele se transforma, o mercado ele muda. Com muita agenda ele fica muito mais pancado. Com pouca agenda ele fica direcional, mas ele fica um pouco mais lento, um pouco menos liquidez também. Esse comportamento, eu sempre falo que toda vez que se fala de day trade principalmente, tem os padrões, tem o setup, tem o gerenciamento de risco, mas por trás disso tem uma série de detalhes que é importante você ver. São
como diz o Roberto Carlos, né? São detalhes tão pequenos, né? De nós dois. Então esses detalhes, eles podem influenciar. E aí o que eu quero, só para resumir, só para finalizar o vídeo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar o seguinte, cara, todo mundo me pergunta, quantos pontos você busca, qual é a tua meta? Cara, você faz scalper? Cara, você alonga trade? Cara, eu já respondi isso a um vídeo lá atrás, eu vou responder de novo. Depende do mercado, depende do dia. Se o mercado tiver com essas variáveis que eu falei para vocês, cara, eu vou virar um scalper. Agora, se o mercado ele está tendencioso, eu estou conseguindo proteger, isso é importante, proteger, avançou, protege, eu vou pegar 50 pontos, 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Dia de notícia, hoje, por exemplo, dia que eu estou gravando esse vídeo, eu peguei 850 pontos, segunda-feira eu peguei 1270, apenas protegendo. Teve dias que não, eu errei, cometi erros, e aí ele foi contra mim. Agora, no geral, eu quero que vocês entendam que vai depender do mercado. Ter uma ideia fixa de que o mercado ele vai ser igual todos os dias, ele é uma coisa que pode trazer prejuízo para quem está iniciando. Eu estou falando por mim, tá, pessoal? Eu trabalho hoje desta forma. Como é que eu vou me comportar no mercado financeiro hoje? Hoje ele vai estar um pouco mais de liquidez. Eu olho o tape read, eu olho o fluxo, como é que está o volume de negociação. Essa herança eu sempre peguei, eu já falei isso no vídeo de swing trade, das minhas ações. Quando eu vou, aquela ação tá barata, eu devo comprar ela? Qual é o volume de negociação dela? Se o volume for baixo, eu nem faço nada, não compro porque eu posso ficar preso nela, como já aconteceu numa ação minha que até hoje está presa lá. São detalhes, liquidez no mercado de derivativos, no mercado, ele pode ser importante e determinante para a decisão que você toma, não só na entrada, mas sim se você vai alongar ou se vai ser scalp e daí por diante. Obrigado mais uma vez, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Eu pretendo voltar na semana que vem com aquele resenha do Sardinha, que é uma live que eu faço massa, de bate-papo com a galera. Obrigado mais uma vez, deixa um like, compartilhe, comente, ajuda a fortalecer, manda pra galera, se for relevante para você, se vocês já acharem interessante. Obrigado mais uma vez e fui!